Oi, lindezas! Eu vim tirar a dúvida de vocês com relação à pergunta que eu fiz sobre o exercício aeróbico no auxílio do processo de emagrecimento. Bom, então por que eu quis trazer esse assunto para o nosso grupo? Nós mulheres, a gente passa por alguns processos um pouco diferentes dos homens e às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de emagrecer do que eles. Então, por exemplo, no pós-parto, né, no puerpério, ou na menopausa, então tem diversas alterações hormonais, taxa de metabolismo basal é totalmente diferente. Então a gente sente naturalmente uma dificuldade um pouco maior de emagrecer do que o homem. Então, no emagrecimento, existe uma discussão imensa, né, sobre estratégias e técnicas que a gente usa, e a gente sabe que a principal delas é a dieta. Então, se vocês querem emagrecer, tem que começar por aí, tá? A dieta, ela é quase 80% responsável pelo emagrecimento, enquanto o restante é o exercício físico. Sobre o exercício físico, alguns médicos esportistas, fisioterapeutas e profissionais de educação física, eles têm discutido uma outra visão sobre o metabolismo e a fisiologia humana, e eu gosto bastante dessa visão. Então eu vim compartilhar com vocês porque essa técnica, essa estratégia pode dar certo com vocês. Então, para a pergunta que eu fiz, né, quanto de atividade aeróbica por semana seria bom a gente fazer para auxiliar no processo de emagrecimento? Não existe uma resposta correta, tá? Tudo depende da estratégia que a gente está usando. Mas o caminho que eu vou mostrar para vocês indica que nenhuma atividade aeróbica é necessária para o emagrecimento. O exercício aeróbico, ele é maravilhoso para diversos fatores, principalmente cardiopulmonar, tá? Então, isso não quer dizer que vocês não têm que fazer atividade aeróbica, mas a gente tá focando no emagrecimento e emagrecimento rápido, tá bom? Então, a atividade aeróbica que eu vou usar aqui como exemplo é a caminhada. E eu vou falar por que é diferente a gente considerar a caminhada ou considerar outros exercícios aeróbicos no processo de emagrecimento, tá? Então, pensando na caminhada. Se a gente caminha 90 minutos, a gente vai gastar aproximadamente 660 calorias. Mas o que acontece? O nosso corpo, ele usa mais caloria para manter o nosso corpo vivo, em atividade, os nossos órgãos, os nossos músculos, ele gasta muito mais do que isso num dia, só para manter a gente ativo, manter a gente de pé. Então, a gente gasta mais ou menos, isso depende da idade, depende do peso, depende de vários fatores, mas a mulher gasta aproximadamente 1.500, 1.600 calorias só para manter o corpo vivo. Então, pensando que a gente gasta mais calorias para manter o nosso corpo ativo em atividades diárias, tá? Esquecendo a atividade física. Ele gasta mais caloria do que se a gente fizer 90 minutos de caminhada. Então, será que não vale a pena a gente acrescentar músculo dentro desse corpo para que a gente gaste mais calorias ainda para manter esse corpo vivo e funcionando? Então, pensando nisso, o que os profissionais têm falado? Que a musculação, ou qualquer atividade que ganhe a força muscular, mas vamos falar de musculação, tá? De uma forma geral. Que a musculação, ela tem mais efeito no emagrecimento do que a atividade aeróbica. Porque a gente ganha músculo, esse músculo é permanente, se a gente permanecer na musculação, e o nosso corpo vai ter que gastar mais caloria para manter esse músculo vivo e em atividade. Se a gente faz só a caminhada, na caminhada a gente não ganha músculo. Então, é um tempo que você gastou as 600 calorias, mas você comeu um lanche, você já ganhou as 600 calorias de volta. E para perder 1 quilo, a gente tem que ter um déficit de aproximadamente 7.500 calorias. Então, para pensar que um exercício aeróbico como a caminhada teria que ser eficaz, a gente teria que caminhar muito todos os dias. E seria uma tarefa árdua, entendeu? Porque a gente sempre teria que estar repetindo. A gente não vai ganhar músculo e vai ter que sempre repetir essa atividade para gastar o que a gente comeu. Se a gente ganha músculo e mantém esses músculos em atividade, naturalmente, durante o restante do seu dia, o seu corpo vai gastar mais e mais e mais calorias só para manter o seu corpo vivo. Então, se, por exemplo, você não tem muito tempo de ir na academia, se você tem um tempo curto de treinamento, não gaste esse tempo curto com atividade aeróbica, gaste esse tempo curto ganhando músculo, tá? Então, fazendo musculação, pegando peso. E outra questão, a gente ganhar músculo embaixo da gordura faz que durante esse emagrecimento, conforme a gente for perdendo a camada de gordura de cima, a nossa pele não fique flácida. Então, nós temos 2 pontos positivos aí em fazer fortalecimento.
E por que que eu falei que depende atividade aeróbica? Eu dei o exemplo da caminhada, tá? Mas uma atividade aeróbica que você consiga criar musculatura, ela é diferente. Então, por exemplo, um elíptico ou uma bike, como a Bruna aqui do grupo ela pratica, a bike ela exige muito ganho de músculo. Então, é um pouco diferente. Ela associa uma atividade aeróbica que também ganha músculo, tá? Então tem que ser uma atividade aeróbica que exija força, que vocês sintam o músculo pegar, que vocês sintam queimar, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se vocês gostaram, podem deixar os comentários aqui no grupo, podem mandar para as amigas, para os familiares, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijão!